Me fala se tá certinho por aí, se estão me ouvindo, me vendo, vendo o compartilhamento de tela. Tudo ok, que bom. Olha só, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta durante a aula, vamos conversar aqui pelo chat, pode ser? E aí a gente deixa o microfone desligado para vocês não se perderem também às vezes. Vamos lá, então. Bom, primeiramente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer pela oportunidade do Impós, pelo convite também de compartilhar sobre esse assunto, que é muito a minha conduta aqui também dentro do consultório. E antes de começar a falar com vocês sobre esse assunto, que é estética integrativa, eu gostaria de me apresentar. Deixa eu só ver aqui se os microfones estão um pouco desativados. Agora sim. Então vamos lá. Meu nome é Letícia Regina, eu sou esteticista e cosmetóloga, biomédica esteta, atuo há 10 anos na área, faço também MBA em cosmetologia clínica. Acho que tem algum microfone ligado. Não. Deixa eu só desligar os microfones aqui, peraí. Pronto, agora eu coloquei para desativar de todos. Agora vai. Olha só, então, sou biomédica esteta, esteticista e cosmetóloga. Tem 10 anos que eu atuo na área. Atualmente, eu atuo mais com facial, então vocês vão observar muito essa questão de ver alguns exemplos no que a gente for conversando, mais da minha rotina, da minha prática clínica, que é o facial, mas eu trago também alguns exemplos do corporal, e a gente pode conversar, fazer trocas aqui de relatos, de caso clínico sobre isso também. Desde o ano passado, eu venho com essa mudança de conduta dentro da clínica para ter essa abordagem mais integrativa. Então, eu falo que, assim, foi um susto, entre aspas, para os pacientes, porque na faculdade a gente aprende de uma forma, sai ali fazendo estágio nas clínicas é também de outra, a teoria é bem diferente da prática. Então, espero poder compartilhar com vocês um pouco desse mundo integrativo, apesar de ser um assunto muito complexo, de ter muita coisa para a gente conversar sobre isso, mas eu trouxe aqui um pouquinho de cada para até mesmo despertar o sentimento de vocês de querer trabalhar com a estética integrativa também. Não estou 100% integrativa aqui no consultório, porque eu gostaria muito de trabalhar com a soroterapia, né, de trazer mais essa abordagem nesse sentido. Então, hoje eu não consigo comportar essa questão de ter outras salas para fazer a realização desses outros procedimentos também, mas a gente sempre tem parceiros para conciliar na conduta. Tá, Alita? Tá baixo? Eu acho que é o volume. Não sei se as meninas estão ouvindo baixo também, mas por aqui tá tudo certo. Tá normal? Então tá bom. Qualquer coisa vocês vão me falando. Além disso, eu sou Skin Therapy Cosmetician, então eu atuo muito com a cornoterapia, onde a gente vai falar sobre isso também, a parte de gerenciar, cuidar da saúde da pele, não somente ficar agredindo. Então, por mais que a gente vê muita gente falando sobre estética integrativa, acaba que esse termo é muito usado por pessoas que às vezes não sabem nem o que é integrativa, né? Então, esse termo, por mais que ele seja recente assim no mercado das pessoas quererem se interessar por ele, de atuar, entender mais sobre, acaba que algumas pessoas não entendem completamente e acaba falando que faz uma estética integrativa sem fazer. Então, quando a gente fala sobre estética integrativa significa a gente cuidar do paciente como um todo, né? A gente vê esse paciente como uma visão holística. O que seria isso?
incluir questões biológicas, mentais, sociais, emocionais, espirituais. Então, eu preciso entender o meu paciente num todo. Não somente ele chegar ali no seu consultório e falar: olha, Lê, o que me incomoda hoje é a celulite. Ou se não, o que me incomoda hoje é a acne. E a gente olhar somente para aquela alteração e falar assim: ah, então para acne eu preciso diminuir a inflamação. E não entender se meu paciente é estressado, se ele se alimenta mal, como que é a rotina, com o que ele trabalha, para entender tudo o que compõe, todas as causas ali que pode estar desencadeando, né? Às vezes pode ser mais de um fator, e não conversar com o paciente e não escutar. Então, eu falo que um dos pontos primordiais quando a gente está ali em contato com o paciente, conversando com ele, é escutar mesmo, né? Ter esse diálogo, essa conversa para entender a fundo a rotina do meu paciente, porque muitas das vezes pode ser um cunho emocional que vai desencadear isso e não necessariamente por conta, surgiu do nada, do além apareceu uma acne ali, então vamos tratar de acordo com o protocolo pronto que eu tenho no meu consultório. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre essa consulta, sobre essa conduta que eu tenho que ter, o que eu preciso saber do meu paciente, para a gente ali direcionar, ter um raciocínio clínico e até mesmo conversar, orientar com o paciente. Vocês vão perceber que eu bebo muita água e eu tô ofegante porque eu tô gestante, e aí parece que a gente fica meio com falta de ar, tá? Então, todo paciente que chega ali para vocês, eles precisam ser avaliados e acompanhados no sentido de avaliar num todo, tá? Quando a gente trabalha com estética integrativa, a gente trabalha com toda a instabilidade do ser humano e as consequências que pode trazer, então, para a sua saúde estética. Eu costumo dizer que, assim, tudo que acontece dentro do nosso organismo reflete na nossa pele. Se o seu organismo está em desequilíbrio, consequentemente, isso vai refletir na sua pele, seja no corpo ou até mesmo na face. Então, por exemplo, a pele está desidratada. Pode ser por conta de mudança climática? Pode. Pode ser por conta de alguma alteração hormonal? Também pode. Às vezes, o externo, ele mostra ali um inchaço do meu paciente. Pode ser por conta de alguma alteração hormonal também? Pode. Pode ser por conta de alguma patologia? Sim. Então, a gente precisa avaliar todo o meu paciente, entender a instabilidade, às vezes, que ele está ali, o melasma que surgiu na pele dele por conta de alguma consequência emocional, por exemplo. Esses dias eu atendi uma paciente que a gente conversando, ela falou assim, esse melasma apareceu, essa mancha, tem um tempo e, nossa, eu queria que ela sumisse. E aí a gente vai explicar que o melasma não tem cura, né? E quando a gente foi conversando, ela me falou que exatamente quando essa mancha apareceu foi depois de um período dela ter passado por separação e o falecimento do pai dela. Então tá muito linkado com emocional. E realmente a gente atuando, descobrimos ali a causa. Então, olha, provavelmente é uma paciente que deve ser ansiosa. Tem pacientes que fazem uso de ansiolíticos, de antidepressivo, que às vezes precisa de um acompanhamento com um psiquiatra, né, com um psicólogo, ou às vezes da gente como profissional entender que o paciente ele precisa mais de um acompanhamento ali com um profissional que seja com um profissional psicólogo no sentido de fazer uma terapia e entrar conciliando como a cerejinha do bolo a estética. Então, não se faz estética sem saúde, né? Quando um paciente ele está com um organismo doente, como tudo que acontece lá dentro vai refletir na pele, se o meu paciente ele está doente, se tem algo ali que precisa ser melhorado, consequentemente esse corpo ele vai responder ao que é vital primeiro, para depois responder a qualquer estímulo estético que a gente vai realizar. Né? Então, uma paciente, vou citando exemplo para vocês, ela estava fazendo um tratamento para rejuvenescimento e a gente estava realizando microagulhamento, realizou ali hidratação, limpeza, gerenciou a pele dela, e aí ela pegou um resfriado e não sarava de jeito nenhum. E ela veio para fazer, que no caso seria, né, de acordo com o nosso planejamento, a próxima sessão de microagulhamento dela. Quando a gente foi fazer, quando ela chegou aqui, no caso, na clínica, a gente percebeu o seguinte: se ela tá gripada, ela toma medicamento, vem ali com 15 dias tomando antibiótico, não melhora, chegou a tomar até mesmo anti-inflamatório por conta da garganta.
e aí ela vem realizar um microagulhamento, o que que o organismo dela vai responder? Às vezes mais ao o que ela está sentindo, os sintomas ali da gripe, do que é o procedimento. Então, a minha conduta é, olha, vamos esperar você melhorar e você retorna para depois a gente fazer um microagulhamento. Paciente está com o organismo inflamado. Se eu vou induzir uma inflamação através de um procedimento estético, porque é o mecanismo de ação do procedimento, eu posso ter uma inflamação exacerbada e não conseguir controlar essa inflamação. Então, a gente precisa ter um olhar cauteloso em relação à saúde do paciente, porque realmente estética é saúde, não se faz estética sem ela, né? O meu paciente, ele precisa estar saudável. Ah, Letícia, então quando você fala isso, nenhum paciente ele pode realizar procedimento estético se ele tiver com qualquer coisa. Não, né? Na verdade, a gente precisa fazer com que o paciente entenda as condições que ele está, preparar o organismo dele para que a gente consiga reduzir ali o possível de qualquer tipo de intercorrência, fazer com que o paciente entenda que é possível ele melhorar a qualidade de vida, não somente na sensação de bem-estar ali que ele e autoestima que ele faz o procedimento, mas também que às vezes a mudança de hábito vai trazer para ele como consequência uma melhora muito significativa ali no dia a dia, né? E que isso vai refletir na pele dele, fazendo com que o paciente entenda a importância de hábitos bons, dele entender que a saúde é primordial e que sem ela a gente não consegue ter a cerejinha do bolo, que é o externo ficar bonito e melhorar ainda mais por conta da estética, o paciente ele não vai te dar resultado, vai ser aquele paciente que vai reclamar, ou que você consegue entregar resultado, mas que vai voltar aquela alteração e ele vai vir ali de novo, às vezes reclama com você, né? Então, consequentemente, isso pode ter interferência na durabilidade dos procedimentos e fazer com que o paciente ele não se sinta contente ali com o resultado em si, ou até mesmo com o tempo que esse procedimento fez o resultado. Então, quando a gente fala em saúde estética integrativa, a gente precisa analisar a causa da disfunção. O porquê que está aparecendo isso? Então, o paciente chegou com uma pele oleosa. Não necessariamente, às vezes a pele dele é oleosa, às vezes a pele está oleosa por conta de algum motivo. E aí pode ser ou um cosmético que ele utilizou errado, ou por conta de uma desidratação da pele. Então, se eu tenho uma pele desidratada, consequentemente, essa pele ela vai produzir mais oleosidade. Ah, a gente está fazendo um tratamento para flacidez, estou fazendo a minha radiofrequência aqui certinha, e aí eu não estou vendo resultado, porque às vezes o tecido ele não está preparado para receber. Às vezes aquele tecido ele não está hidratado e, consequentemente, um tecido não hidratado não vai responder bem a uma eletroterapia, a uma radiofrequência que eu vou realizar. Fiz um preenchimento, a durabilidade foi pouquíssima. Provavelmente pode ter vários outros fatores, né? Mas um deles pode ser por conta da pele do paciente não estar hidratada. Se eu não preparo essa pele, se eu não entendo a pele do meu paciente, avalio o estado dele, tanto como saúde, mas também da pele ali do externo, a gente não consegue entregar um resultado legal, né? Então, eu preciso ter empatia de se colocar no lugar ali do meu paciente e entender que o cuidado do integrativo, ele é tanto de fora para dentro, mas também de dentro para fora, tá? Então, a gente precisa entender o aumento, o porquê que tá... O aumento não, por que a gente tá... por que daquela disfunção, se está aparecendo ou não, se aumentou ou não, tratar o motivo, identificar a causa, entender os gatilhos e até mesmo direcionar esse paciente para o que é mais viável. Às vezes uma consulta com um ginecologista, seria ideal você ir no endócrino, vamos solicitar tais exames. Então, a estética integrativa, ela entra também com essa parte de analisar os exames. E a gente vai falar isso até um pouquinho no final. Não vai ter como a gente falar de todos os exames, mas eu trouxe para vocês o hemograma, que assim, a gente consegue ter muita informação com o hemograma. E colocando isso na consulta, a gente consegue agregar valor e ter até mesmo autoridade mais para falar com o paciente, tá? A Brena falou, realmente, raciocínio é incrível. Olha só, vou contar uma historinha para vocês que aconteceu com um paciente aqui na clínica em relação à consulta e por que que é importante a gente vai falar sobre isso.
Ano passado, eu comecei a tratar de um paciente que a queixa dele era muita acne, algumas inflamações, consequentemente ele ficava mexendo, e ele é um paciente que tinha barba, um paciente homem, e acabava que essa inflamação da acne inflamava junto com o pelinho. E aí ele fazia uma depilação em algumas regiões que não tinha acne, começou a ter foliculite por conta da depilação que ele estava fazendo. Feito isso, ele veio no consultório, né? A gente fez a consulta. E uma outra coisa, não necessariamente que o paciente ele só vai realizar a consulta se ele tiver com o exame em mãos. O que eu faço na clínica? O paciente entrou em contato, a gente pergunta o que está incomodando. Ah, o que me incomoda é, enfim, qualquer disfunção. Ele vem na clínica, a gente realiza a consulta e de acordo com a queixa dele e de acordo com o que eu vejo ali no dia a dia, com o que ele me relata do que ele está sentindo ou não, eu solicito os exames. Alguns procedimentos, alguns tratamentos, eu só realizo mediante a solicitação do exame. Outros, a gente pode já dar início, por exemplo, vamos começar com uma limpeza de pele, não tem problema nenhum. Ou, vamos começar com uma hidratação, mas às vezes para a gente chegar na etapa do peeling ou do microagulhamento, ou de fazer um preenchimento, no caso eu não trabalho com injetável, mas só um exemplo, né? A gente pode fazer só depois desse exame, então sempre a gente tem essa conduta. Fran, vê se o microfone não tá desativado. Ah, ela não tá me ouvindo, né? Como é que ela vai entender eu falando aqui? Pois bem, aí o paciente veio realizar o procedimento, né? A gente avaliou, orientei ele. Era um paciente estressado, que vivia em um local que ele é empresário, então ele estava em um ambiente sempre muito estressante, e aí eu solicitei alguns exames, como alguns hormonais, testosterona, cortisol, vitamina D e hemograma. Foi o que eu solicitei para ele, de acordo com o que ele estava me falando lá. E ele não fez. Desculpa, gente. E ele não fez os exames, mas a gente começou o tratamento. Por quê? Dentro do que ele me falava, poderia ser realmente por conta de hábito, ele não cuidava da pele, não fazia nada, comia errado, ingeria bebida alcoólica praticamente todos os dias. Então, no que a gente foi conversando, eu falei, olha, vamos fazer essa mudança de hábitos, porque provavelmente a gente consiga um resultado com o que a gente está aqui fazendo, mas traz os seus exames, porque caso não chegue a melhorar, a gente precisa identificar se é alguma coisa ali no organismo do paciente, né? E aí, assim, a gente fez. Começamos o tratamento, a gente teve bastante resultado. Depois de uns 3 meses ele fazendo, ele vinha quinzenalmente na clínica. Então, em 3 meses, ele fez 6 sessões. A gente teve ótimo resultado. E aí, ele voltou um dia e falou assim, Lê, eu não tô vendo mais resultado. Para mim, eu não tô satisfeito. E eu falei, olha, você fez os exames? E toda vez eu ficava cobrando, você fez os exames? E ele, não. Eu falei, então traz para mim novamente. Então, novamente não. Tenta fazer com esse pedido aqui novamente, com o outro que eu estava entregando para ele, para a gente ver o que está acontecendo com o seu organismo. E aí, ele veio numa outra sessão, não fez o exame, e ele reclamou da mesma coisa. Eu falei, olha, eu preciso dos seus exames. E aí eu decidi no sentido de que, se ele não trazer os exames, eu não vou continuar atendendo. Por quê? É ruim para mim, no sentido do paciente me cobrar e eu entender que eu não estou entregando resultado, e ruim para o paciente também, porque ele entende assim, ó, tô pagando e não tô vendo nenhuma diferença. E aí a gente fez o seguinte, ele entrou em contato para agendar a sessão dele, e aí eu fui e mandei, falei, olha, infelizmente eu não consigo realizar nenhum atendimento mais no seu plano de tratamento se eu não olhar os seus exames, eu preciso entender o que está acontecendo. E ele foi e fez os exames. Depois de 30 dias, ele me enviou um PDF. E quando ele chegou aqui na clínica, e aí eu fui abrir o PDF junto com ele para avaliar, não tive como abrir antes. Foi bem o hemograma e depois o segundo era o de testosterona. Primeira pergunta que eu fiz para ele: você tá fazendo algum ciclo hormonal? Tá aplicando alguma coisa? E ele ficou meio calado, assim, tenso, e ele tô.
Eu falei, então tá explicada a inflamação, aquele tanto de acne, o porquê ele estava se queixando que não estava vendo diferença. Ele falou que via diferença na semana que a gente fazia a sessão e nas próximas inflamava e continuava. Só que ele não me contou que estava fazendo um ciclo e que ele aplicava na academia, então não estava tendo acompanhamento de médico nenhum. Se eu não tivesse solicitado o exame, eu nunca iria descobrir. E a culpada ia sair eu como profissional. A gente não iria identificar a causa, né? Porque ele não me contou. E ele, mas tem 15 dias que eu parei. E falei, pois é, mas nesses 15 dias você fez o ciclo durante esse tempo, vamos contar aqui. E aí a gente fez as contas. Falei, olha, durante todo esse tempo que você relatou para mim que estava pior, foi o tempo que você estava fazendo o ciclo. Então, o ideal é que, se você tivesse me falado, porque toda sessão eu sempre pergunto para o paciente, tem algum reajuste que você fez, alguma coisa nova na sua rotina, para mim anotar isso na ficha de anamnese, né? E ele não comentava, né? Então, isso anexado também é um respaldo para vocês, né? Anotar isso na ficha, que vocês estão ali avaliando o seu paciente, é de extrema importância. Então, ter essa visão integrativa, até de avaliar o exame do paciente e cuidar dele como um todo, faz diferença no nosso tratamento, porque a gente sabe que o paciente, querendo ou não, às vezes ele acaba omitindo alguma coisa ou outra, né? Então, nosso primeiro contato com o paciente ali, que é importante, é a consulta. Ela é o ponto-chave, independente do tratamento que a gente vai realizar, seja ele corporal, facial ou até mesmo injetável. Quando a gente realiza essa consulta, como eu falei para vocês, um ponto muito importante é ouvir o paciente, entender o que está incomodando. E aí, mediante o que está incomodando, a gente avalia e tenta identificar as possíveis causas daquilo ali. Só que, muitas das vezes, a gente pega uma ficha de anamnese, né, seja ela impressa ou online que vocês tenham, e a gente não sabe nem o porquê que a gente está perguntando aquilo. Quando eu formei, era muito assim, ó, 10 sessões de, você vai fazer um tratamento para gordura, tem esse pacote aqui, ó, 10 sessões de rádio, 5 de ultrassom, você vem 2 vezes na semana, não posso, eu tenho que vir 3, então eu tenho esse outro plano. E as perguntas que tinha, tipo, a gestante, tem comprometimento hepático, tem colesterol, era mais no sentido de entender se o paciente tinha algum tipo de intercorrência ou não, né? E de saber se aquele resultado iria demorar um pouquinho mais ou se era um paciente que eu iria orientar assim, vamos melhorar a alimentação, faz um exercício físico. Deixa eu só... O microfone ligou aqui. Peraí. Não sei se algumas de vocês já estão atuando, já atuam, mas é interessante entender realmente o porquê que eu faço aquela pergunta, o porquê que estão na minha ficha de anamnese, e toda vez que eu conversar com o meu paciente e perguntar para ele que seja se ele ingere 2 litros de água por dia, saber explicar o porquê que é importante e explicar a quantidade exata de água também que é importante. Eu pergunto para o paciente se é importante ele ingerir bastante água ou se a alimentação dele é equilibrada, se o intestino funciona regular, e não sei explicar para ele, ou senão eu só pergunto, essa pergunta fica no ar e o paciente não entende. E outra coisa, a gente precisa falar de uma forma com que o paciente entenda. Então, não preciso querer falar bonito, usar termos técnicos, no sentido de que o paciente fique ali assim, sem entender nada, mas fala, nossa, a Letícia falou super bonito, mas eu não entendi nada. Essa não é a intenção. E um outro ponto que também é muito importante é vocês avaliarem a expectativa do paciente de vocês em relação ao que ele procura, tá? Vou citar um exemplo de um procedimento muito procurado e que a gente considera simples, né? Entre aspas aí, que é a limpeza de pele. Se meu paciente vem realizar a limpeza de pele, eu entrego o resultado, mas ele sai e ele não volta, pode ser porque ele saiu frustrado por conta de expectativa não alinhada. Se eu não alinho a expectativa do paciente com o que ele está, o que ele procura e o que eu posso entregar, o paciente ele se sente frustrado. Por exemplo,
O paciente vem, a queixa principal, ele quer realizar uma limpeza, mas o que incomoda ele é o melasma. A minha limpeza não vai resolver o melasma dele. Se eu não alinho a expectativa e não explico para ele que a limpeza não vai resolver o melasma, mas que a gente consegue uniformizar o tom da pele, consegue entregar outros resultados ali, mas esse melasma ele não vai sumir, se eu não explico, mas eu faço o que a limpeza de pele vai fazer e o paciente vai embora, ele se sai frustrado da mesma forma, porque ele acha que o melasma vai sumir ali com a limpeza. Ou se eu não explico para o paciente que os cravos, né, os comedões, eles voltam depois da limpeza de pele e ele tem que fazer regularmente. Tem gente que acha que o cravo, que o comedão, né, nunca mais vai voltar. E aí, se eu não explico isso, por mais que pareça ser muito óbvio, o meu paciente às vezes não volta porque ele ficou o quê? Frustrado, porque ele esperava uma outra coisa. Então, a gente precisa alinhar as expectativas, explicar para o paciente e falar o que é óbvio. Eu preciso falar o que é óbvio, porque para mim, que é profissional, pode ser, mas para o paciente que está ouvindo ali, às vezes não é, né? Eu não preciso falar bonito, com termo técnico, eu preciso falar na linguagem que o meu paciente, ele entenda. Então, quando a gente vai avaliar o paciente, avaliamos a consulta, traçamos ali um plano de tratamento, uma conduta. O paciente, ele precisa, toda vez que ele vir, você reavaliar. Então, a gente vai reavaliando de acordo com a pele dele que chega ali. Às vezes, a minha intenção é fazer um microagulhamento, igual eu falei para vocês. Mas aí, meu paciente gripou, ou ele tá com a garganta inflamada, ou ele tá tomando um anti-inflamatório por algum outro motivo, e aí vai cessar o mecanismo de ação do microagulhamento, que ele tá tomando um anti-inflamatório, o microagulhamento induz um processo inflamatório, interrompeu ali, né? Então, eu preciso sempre reavaliando, realizar os procedimentos que fazem sentido naquele momento. Então, eu converso abertamente com o meu paciente, explico o porquê daquilo ali, se for ter que ser alterado ou não, e a gente não deve trabalhar com protocolos prontos. Cada paciente, ele é único, cada paciente vai te trazer características diferentes. Então, não existe o método que vai, nossa, esse método aqui vai ser para todo mundo. Não. Cada pessoa vai responder de uma forma, cada um tem particularidades, histórico diferente, a saúde de um é diferente do outro, a pele de um é diferente do outro. Então, a gente não trabalha com protocolo pronto, tá? Por isso, esse cuidado ele precisa ser tanto de fora para dentro e de dentro para fora. Falando do cuidado de fora para dentro, o que eu trouxe para vocês? Imagem da pele. Quando eu falo de gerenciar, significa cuidar da saúde da pele. Eu consigo o quê fazendo um gerenciamento? Eu consigo tratar, eu consigo prevenir e eu consigo manter. Eu consigo tratar as alterações estéticas, eu consigo manter um resultado, né? Manter a pele saudável e eu consigo prevenir, tanto que outras alterações estéticas apareçam e até mesmo possíveis intercorrência. Isso vale tanto para o facial quanto para o corporal. Quando a gente fala cuidar de fora para dentro, a gente tem que pensar no que está externo. E a camada que está externa é o meu extrato córneo. Por mais que a gente fala que é um conjunto de células mortas, o meu extrato córneo, ele é metabolicamente ativo porque ele se mantém ativo comunicando com as demais células que estão abaixo, né? Então eu preciso cuidar desse extrato córneo. É a minha barreira de proteção. E um dos fatores que mais interfere, independente do tratamento que você vai realizar, é a hidratação. Então, se eu tenho uma pele desidratada, eu tenho uma pele sem proteção. Uma pele sem proteção é uma pele susceptível a manchar, a ficar mais desidratada, a descamar. Eu posso ter possíveis alergias. É 40 minutos de aparelho e 10 de massagem no abdômen, que é a área que a pessoa estava fazendo. O que faz isso é esteticista. É esteticista, no entanto, a biomédica tem que fazer caso o esteticista esteja ocupado sem o cliente. Entendeu? Isa, eu não entendi sua pergunta, Isabel. Não sei se foi uma pergunta também. Se quiser repetir novamente.
Eu só entendi dos 40 minutos. Ah, então vamos continuar. Então, se eu tenho esse extrato córneo danificado, essa pele ela tem possíveis alterações. Se essa pele ela está íntegra, eu preciso pensar no sentido de que se eu tenho essa barreira de proteção íntegra, a gente consegue até mesmo melhorar as inflamações. Eu consigo melhorar o controle ali que eu estou fazendo um gerenciamento de melasma. Então, eu preciso ter muito cuidado quando a gente vai fazer um tratamento. E o meu tecido, eu só penso assim, ó, vou esfoliar, vou afinar, né? Mesmo quando eu vou realizar tratamentos corporais, a gente precisa cuidar dessa saúde da pele, então eu preciso hidratar. Vou fazer uma rádio? Hidrata antes de fazer a eletroterapia. Vou fazer um tratamento para gordura localizada, que seja a cada 15 dias esse intervalo de fazer uma esfoliação, de passar uma máscara hidratante para depois vir com a eletro. Vou fazer um injetável? Cuide da saúde da pele, deixe a pele ali hidratada, com saúde, com viço, com o que ela precise. Tá? E existem vários meios da gente conseguir avaliar o estado da pele, a forma com que ela se encontra ali, o que é necessário. Então, a gente entrega de acordo com a necessidade da pele. Por isso, não tem como a gente falar que existe um protocolo pronto. A gente sai do convencional. E as associações, o raciocínio clínico, a escolha dos produtos é de acordo com o que a pele chega ali para mim, tá? Então, quando a gente fala em melhorar a função de barreira, a gente consegue regular a perda de água, evitar a desidratação, uma diminuição da inflamação e até mesmo intercorrências mediante um peeling, um microagulhamento, uma limpeza de pele, tá? E quando eu falo do cuidado de dentro para fora, agora entra mais o que eu quero destrinchar com vocês, no sentido de observar mais o meu paciente e entender ali a saúde dele em si, tá? Medicamentos. Se o meu paciente faz o uso de qualquer tipo de medicamento, seja anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, anti-histamínico, enfim, pode afetar diretamente a saúde da pele. Em alguns casos, pode desencadear algum tipo de alterações e disfunções na pele. E também pode interferir no mecanismo de ação de algum procedimento que você está realizando. Como eu citei para vocês o caso do anti-inflamatório, caso o paciente está realizando ali um microagulhamento, ou até mesmo um peeling químico, né? Estou realizando um peeling químico, ele vai ali ter um processo inflamatório. O paciente ele vai sentir ali o rosto vermelhinho, às vezes um pouquinho quente, vai descamar. Então, a gente precisa saber, porque também o uso de alguns medicamentos contínuos pode o paciente ter fotossensibilização. E alguns, o paciente ele vai ter ali alguma alteração estética decorrente daquilo, tá? Exemplos de medicamentos, reposição hormonal. Então, às vezes, meu paciente está fazendo uma reposição hormonal, está aparecendo muito pelo, aumento de oleosidade, está tendo, às vezes, a pele até desidratada, aumento de acne, apareceu algumas manchinhas. Isotretinoína, que é o Roacutan, paciente, às vezes, com uma sensibilidade maior, ou até mesmo para realizar depilação a lei, fazer depilação a laser CO2. Ah, vou realizar um microagulhamento para estria no seio. A gente precisa saber do uso desse medicamento, tá? Precisamos também saber antidepressivo, anabolizante, anti-inflamatório. Trouxe até um caso clínico aqui para vocês de uma paciente que começou com o uso de antidepressivo. Coloquei em tabelinhas o que alguns medicamentos eles podem interferir. Então, por exemplo, se meu paciente ele faz o uso de corticoide, o paciente ele pode ter a pele extremamente sensível, desidratada, com tendência à hiperpigmentação. É importante vocês saberem isso, por conta que afeta diretamente quando a gente vai realizar um procedimento, tá? Se meu paciente faz o uso de diurético, pode ter tendência à desidratação. Se ele faz uso de antidepressivo, fotossensibilizante, aumento do estresse oxidativo, alguns podem trazer na bula com o aparecimento de algumas erupções cutâneas também. Se o meu paciente faz o uso de antibióticos e antifúngicos, fotossensibilização e da isotretinoína, como eu tinha falado. Aqui eu coloquei outros
que são exemplos da época do Covid, né? Então, a hidroxicloroquina, que pode o paciente ter erupção cutânea, coceira, algumas alterações pigmentares na pele, nas membranas mucosas, descoloração do cabelo, pode ter também queda, né, de cabelo. Se o paciente fez o uso de ivermectina, pode acontecer de ter edema de pálpebra, queratite, pode ter também sensibilidade, prurido, coceirinha, erupções. Corticosteroides podem causar uma erupção semelhante à acne. E a azitromicina, reações alérgicas, coceira, fotossensibilidade, urticária e eritema. Caso o paciente ele faça o uso de medicamento para pressão arterial alta, vai ter uma maior desidratação, uma deficiência de circulação. Então, olha aqui, vários fatores que falam de desidratação aqui, por exemplo. Se eu tenho uma pele desidratada, pode ser por conta de algum medicamento. Não necessariamente, às vezes, por conta da mudança climática, ou porque o paciente fica muito no ar-condicionado, ou por conta da profissão. Pode interferir? Pode, mas esse medicamento também pode estar interferindo. O que a gente pode fazer para ter uma conduta diferente, para que esse paciente melhore a hidratação? Porque eu não vou falar para o paciente tirar ali o medicamento da pressão, né? Então, isso muda a nossa conduta, um reajuste de home care, o que ele pode fazer no consultório para também tentar aumentar a hidratação dessa pele. Lembrando que essa desidratação, ela pode acarretar outras coisas. Por exemplo, o aumento da oleosidade, consequentemente, o aumento da oleosidade e acne. Tá vendo que aí, no caso, essa acne foi por conta do aumento de oleosidade, por conta da desidratação, por conta do uso do medicamento? Então, a gente busca identificar a causa. Distúrbios hemorrágicos pode ter por conta de hemofilia. Medicamentos que evitam a formação de trombos, eles agem nas plaquetas, tá? Então, por exemplo, aspirina, clopidogrel também pode influenciar. Se meu paciente ele tem insuficiência metabólica ou venosa e toma algum medicamento por conta disso, pode ter mãos e pés inchados. Se a pele do meu paciente marca ou mancha facilmente, isso pode ser deficiência de vitamina C. Mas eu vou falar em relação à deficiência de algumas vitaminas mais para frente com vocês, tá? Relato de caso. O paciente me mandou: Letícia, eu nunca fiquei assim, nem adolescente. Meu rosto está horrível. Pode ser maquiagem? Então, após uma avaliação, a gente tentando identificar, e ela já era minha paciente há um tempo, a gente conversando sobre o que tinha mudado ou não, ela me falou do uso do medicamento que ela estava tomando. E era um antidepressivo. Só que, como eu falei para vocês, eu não posso interferir no sentido de falar, gente, esse daqui, medicamento, você vai ter que pausar e não vai usar. Não tem como, né? Então, a gente fez o quê? Reajustou a rotina de cuidados com a pele dela. Ela estava usando um demaquilante, achando que era hidratante. Então, a gente teve essa conversa e reajustou tudo ali, os cuidados com a pele. Teve uma pequena mudança de hábitos, como lavar o rosto mais na água fria do que na água quente. Mudança de hábitos alimentares, atividade física que ela começou, até para melhorar essa questão da ansiedade também. E ela estava tendo um acompanhamento com um psicólogo, além do psiquiatra que já tinha passado o medicamento. E a gente realizou uma sessão no consultório a fim de melhorar a inflamação que estava aparecendo, aquela quantidade de acnes que estava incomodando. Então, a minha intenção foi interferir com esse cuidado de fora para dentro, no sentido de controlar essa inflamação, a vermelhidão que estava ali aparecendo e a desidratação. Manter a água ali naquele tecido. E o resultado que a gente teve com 15 dias entre uma sessão e outra foi esse. Então, essa primeira sessão foi não teve limpeza de pele, tá? A gente só entrou com eletroterapia e cosmético. A eletroterapia que eu utilizei foi fototerapia com o LED azul e laser vermelho e com cosmético, tá? Loção, máscara probiótica, então, no caso, a gente controla a microbiota, melhorou a inflamação, usando ativos que vão ser mais secativos também. Usamos ativos que são hidratantes a fim de melhorar a hidratação dessa pele, e com 15 dias a gente teve esse resultado. Conseguimos melhorar bastante, até também porque isso é um mérito dela de conseguir fazer aquela mudança de hábitos na rotina, né? Então, ela entendeu a importância
no sentido de entender a importância da alimentação, do exercício, sendo que a causa daquilo ali, né, tinha um medicamento envolvido, porque era que ela começou, o organismo, opa, tem alguma coisa diferente aqui, e respondeu, e era estava aqui na bula do medicamento, né, que era uma das possíveis reações que aconteceria com o uso desse medicamento, mas é mérito dela por ela conseguir entender também a importância e fazer acontecer. Então, não foi somente esse cuidado de realizar o procedimento lá na clínica, mas se a gente não olha o paciente num todo, olha quanta coisa ela mudou voltado para a saúde, né? Então, mudança de hábito, rotina, dia a dia. Vou lavar o rosto ali diferente, vou trocar a fronha do travesseiro uma vez na semana. Isso também interfere. E fizemos uma sessão só no consultório. Então, acaba que esse cuidado integrativo é tipo um abraço no paciente, sabe? Tipo assim, eu entendo o que está acontecendo, a gente está junto nessa. É diferente quando a gente faz dessa forma. A conduta ela é diferente, mas é gratificante no sentido, às vezes, de você também ter que dispensar paciente. Porque às vezes tem paciente que liga e fala assim: olha, quero agendar um peeling, quanto que tá? Aqui na clínica a gente não faz. Um peeling para quê? Vai chegar aqui, às vezes a pele dele nem tá preparada para receber o peeling. E aí eu vou fazer ele vai chegar aqui, eu vou passar um peeling e o paciente vai embora, né? Não, na verdade a gente precisa entender o que está incomodando, se eu posso já aplicar um peeling naquela pele diretamente da forma que ela chegou ali para mim ou não. E aí tem paciente que não entra nessa conduta e tá tudo certo, né? A gente não precisa falar com todo mundo, até porque cada um tem o seu cliente ideal. O sono, meu paciente vai falar: Lê, não tô dormindo bem, durmo, nossa, tenho insônia, não tem aquele sono contínuo, e isso atrapalha. Quando a gente não tem um sono que não. Quando a gente tem insônia, quando a gente não dorme bem, acaba que ele não se torna reparador. E aí a gente tem falta de disposição, falta de foco, excesso de fome, desregulação hormonal. Quem tem insônia pode aumentar o cortisol, o aumento do cortisol aumenta também, por exemplo, a oleosidade da pele, deixa o organismo aí mais inflamado, e isso também vai interferir até mesmo no tratamento de perda de gordura localizada, no tratamento da celulite. Então, o sono, ele interfere diretamente. Uma das perguntas, então, que está na ficha de anamnese: faz uso de medicamento contínuo, que no caso foi o que a gente falou. O sono, o paciente dorme bem? Não, tem insônia. O porquê da insônia? Ele é ansioso? E a gente já vai buscando outros gatilhos ali a fim de fazer orientação para o paciente, tá? Intestino. Quem aqui me responde aqui no chat? Quem aqui pergunta para o paciente sobre intestino? Se o intestino funciona regular ou não? Me contem. No intestino, a gente tem uma média de 70% das nossas células de defesa, além da absorção de nutrientes, né, de vitaminas, síntese de hormônios, microbiota, que vão impactar diretamente na nossa vida, inclusive no nosso humor. Geralmente, quem tem muita alteração intestinal acaba sofrendo diretamente com o humor, porque nele a gente produz 80% de serotonina. Exatamente o que falou que é o nosso segundo cérebro, exatamente. Mas o porquê que a gente pergunta, né? Quando o intestino está inflamado, compromete demais a produção da serotonina e do humor, mas também pode inflamar o nosso organismo. E não só perguntar se o intestino funciona regular, mas também como estão as fezes do paciente. Suas fezes, ela boia ou afunda? Você costuma ter gases, ter constipação? Você tem alteração de humor frequente? Vocês perguntam isso para o paciente? Parece que às vezes é assim meio constrangedor, né? Mas a gente precisa perguntar. Você observa suas fezes? Ela boia ou afunda? Aí o paciente, meu Deus, que louca, o que que ela tá querendo saber se minhas fezes ela boia ou afunda, né? Luana colocou uma carinha de assustada. Você pergunta, Luana? Me conta. Então, no intestino, quando o paciente ele tá ali, fez as fezes, ou até mesmo de vocês, vão avaliar de vocês aí junto. Se nas fezes tem muco, pode ser que o paciente ele tá com uma infecção,
ou uma inflamação intestinal. Se as fezes estão esbranquiçadas, pode ser alteração no fígado, pode ser sais biliares. Se o paciente ele sente muito odor nas fezes, pode ser má digestão das proteínas. Se é uma cor escura, pode ser excesso de fé, e aí a gente tem que avaliar em relação à alimentação do paciente. Tá, mas o que que é normal? E aí, tem que boiar ou afundar? E aí, o que que vocês acham? Tem que boiar ou afundar? O que que vocês me falam? Afundar, todo mundo falando, acho que independe. Afundar, afundar. Ninguém falou que boia, gente. Ó, teve um boiar. Afundar, eu acho. O afundar tá ganhando. E quem respondeu afundar está certo. O normal é afundar. Porque se está boiando, é sinal de gases. Às vezes o paciente ele tem alto consumo de feijão, de derivados de leite, de repolho, de maçã, de manga. Pode ser má absorção de gorduras, então excesso de gordura na dieta, ou até mesmo intolerância à lactose ou alguma doença intestinal, síndrome do intestino irritável, tá? É comum, tá? Às vezes o paciente ter essa questão da síndrome do intestino irritável. E a gente vai ver lá no hemograma que é possível a gente observar se o paciente está tendo algum tipo de intolerância alimentar, tá? Porque se ele está tendo algum tipo de intolerância alimentar, provavelmente, logo depois que ele almoça, que ele faz algum tipo de refeição, ele deve sentir o estômago alto, ele deve ficar com aquela sensação tipo de empazinado, de ficar rotando ali o tempo todo, né? De não fazer digestão, sabe? Parece que a barriga está estufada e não faz digestão. O paciente ele pode sentir isso também. Então, o normal é afundar, tá? E o normal da coloração é marrom uniforme. E as fezes, elas precisam ser sólidas. Isso é normal e é ideal. Então, a gente tem essa escala de Bristol, que ele traz aqui, ó, 7 tipos de fezes, na qual o normal é essa número 3 e a número 4. São as que são consideradas normais. Quando o meu paciente, ele tem faz ali as fezes mais do tipo 1 e tipo 2, pode ser que o paciente ele é constipado. Às vezes tem o intestino mais preso. O paciente que tem o intestino mais preso, pode ser que tenha um organismo mais inflamado, tende a ter a pele um pouco mais oleosa, tá? Se o paciente ali, ó, as fezes, é mais tipo 5, 6 ou 7, pode ser que ele tá com uma hiperestimulação intestinal. Às vezes tem disbiose, às vezes intolerância à lactose, tá? Então, vocês podem até mesmo, se quiserem, eu posso mandar depois para as meninas enviarem para vocês, ou se vocês colocarem na internet essa escalinha, vocês conseguem imprimir e deixar ela ali impressa para explicar para o paciente durante a consulta, né? Então, olha, o normal é as fezes assim. Qual dessas aqui você observa suas fezes? Qual dessas que é, né? Então, explica para o paciente a importância. Posso enviar o PDF, sim, da aula, tá? Envio para vocês. Eu envio para... Acho que é com a Elizabeth que eu tô conversando, envio para ela e ela sobe para vocês. Acho que tem como, né? Então, vocês podem imprimir e explicar. Até mesmo naquela fotinha da pele, o que que vocês podem fazer? Eu tava procurando um papel aqui. Ó, mas assim, tô aqui com papel. Explicar de uma forma ilustrativa para o paciente durante a consulta pode ser mais interessante para o paciente ele ver. Sabe aquela coisa de tipo assim, quer que eu desenhe para entender, sabe? Quando você mostra para ele, ele vai entendendo melhor de uma forma clara o que você está falando. A gente consegue entender mais, às vezes, a importância. Pode ser que tem paciente mais nessa forma, tá? Então, acertaram que as fezes têm que afundar. Então, começar a perguntar aí para os pacientes, ter essa essa perguntinha na ficha e saber agora vocês sabem o porquê que a gente tem que perguntar. Ingestão de água. Geralmente, a gente pergunta para o paciente, ingere bastante água, sim ou não?
Mas o que vocês podem perguntar para o paciente antes de diretamente falar, você ingere quantos copos de água por dia? Né? Vocês podem perguntar assim, olha, você sente sua boca e sua pele seca? Você sente dores articulares, uma fome excessiva, tontura, cãibra, intestino é mais preso? Tem refluxo? Porque isso pode ser sinais de desidratação e que às vezes o paciente não está ingerindo bastante água. Então, a gente precisa ensinar o nosso paciente a saber ali a quantidade certinha de água que ele tem que beber, né? Então, coloquei aqui para vocês. Pergunta o peso do paciente, multiplica por 35 e a quantidade de áreas que ele vai ter que beber ali diariamente para o intestino funcionar ok. Para o intestino, não, né? Para o organismo, na verdade. Vou pegar aqui a calculadora. Me fala um peso aí de alguém para a gente fazer uma continha básica. Por exemplo, 58 vezes 35. Vixe Maria, peraí. 58 a Rê falou aqui. Então, no mínimo, deu 2,030. Já arredondo. No mínimo, 2 litros e 100 por dia, no mínimo, para o intestino, para o organismo, tá funcionando legal. Às vezes, para ela não tá retendo muito líquido. Vou pegar um outro aqui. 82 vezes 35. Então, precisa de 2 litros 870 para o organismo funcionar ok. 60 vezes 35, 2 litros e 100. Então, vocês fazem essa continha junto com o paciente e anota. Eu gosto de anotar na ficha, ó, o paciente precisa beber tantos litros de água. E no dia a dia, às vezes, ele fala que não bebe um, né? Hormônios. Paulina vou responder as perguntinhas das meninas. A Paulina me perguntou se faz mal beber água acima da média. Paulina, seguinte, tem profissional que vai falar para você que sim e tem profissional que vai falar que não. Sabe aquela questão de quando o paciente fala de quando a gente vai olhar um estudo científico, que você vê vários artigos, por exemplo, vou chutar aqui um, né, de radiofrequência. Porque tem gente que realiza radiofrequência uma vez na semana, tem gente que realiza a cada 15 dias e tem gente que fala que tem que ter um intervalo a cada 30 dias. Cada um segue numa conduta. Eu, Letícia, vejo muito de acordo com a rotina do meu paciente. Né? Se é um paciente que ele tem mais ali, mais ativo durante o dia, não vejo problema nenhum beber água a mais, tá? Então, eu tenho o intestino preso e eu faço a ingestão de pelo menos 3 litros de água por dia. Fui agora no médico, conversando, Letícia, então, se 3 não tá ajudando muito, vamos para 4. Já que você me falou que a sua alimentação tá ok, está ingerindo fibra, tá melhorando, e aí a gente entra nessa... Minha garganta tá coçando horrores. E a gente entra nessa questão. Mas é muito em relação a isso de estudo de cada profissional. Eu, Letícia, não vejo problema nenhum de beber acima da média, tá? Questão hormonal. O que eu preciso entender sobre os hormônios? Cada fase do meu paciente, ele também, a idade que o paciente chega. Os hormônios, eles controlam várias funções do nosso corpo e também exercem uma grande influência na pele. E qualquer desequilíbrio hormonal pode ter um efeito considerável na aparência ali da pele, tá? Seja até mesmo no aparecimento de celulite. Por isso, entender como os problemas hormonais podem se manifestar na pele nos ajuda também a orientar o paciente e a discernir as possibilidades de tratamento, mesmo que possa interferir nos resultados. Então, por exemplo, estou aqui consultando um paciente de 13 anos que veio realizar uma limpeza de pele e o que incomoda é acne. Eu preciso entender que essa fase do meu paciente tem uma mudança hormonal, ele está na puberdade, transição, e que tem tendência à acne.
Se minha paciente ela tem ovário policístico, eu tenho uma alteração hormonal, tenho tendência à acne, principalmente nessa região submentoniana, uma maior tendência à desidratação. Pode ser que eu perceba ali o crescimento de pelos também em algumas regiões, tá? No rosto também. Se minha paciente está na menopausa, e aí a gente tem a perguntinha lá na ficha, ciclo menstrual regular, se faz o uso de algum método anticoncepcional ou reposição hormonal. E aí, o paciente que está na menopausa, ela tem um aumento da desidratação, uma diminuição da espessura dérmica, então eu sinto ali a pele do meu paciente uma pele mais fina, uma pele provavelmente um pouco mais flácida, tá? E pode ser que essa paciente, ela também tenha um aumento de retenção hídrica, então é uma paciente que pode se sentir um pouquinho mais inchada, que mesmo, por exemplo, vou realizar achei. A Leiliana falou, gente, a chamada aqui caiu a internet. Acho que logo elas enviam, Lê. Paciente está fazendo um tratamento para celulite, gordura localizada. Pode ser que a drenagem conciliada ali, dela vir realizar a drenagem, só a drenagem pode ajudar. Por conta desse período que ela está na menopausa, então a gente precisa levar em consideração isso também. Se uma paciente tem hipo ou hipertiroidismo, paciente com hipo tem inchaço nas pálpebras, unhas quebradiças, fadiga, aumento de peso, intolerância ao frio, ressecamento da pele, queda dos cabelos, aumento das taxas de colesterol, do fluxo menstrual. E já o paciente que tem hiper é um paciente que tem aparecimento de hiperidrose, de telangiectasias, que pode ter um aumento da circulação sanguínea, que causa calor, que ocorre vermelhidão na face, no cotovelo, na palma das mãos. O que vocês podem fazer? Às vezes, o paciente ele não sabe que tem hipo ou hipertiroidismo. Vocês podem colocar tudo isso aqui, ó, de relatos na ficha de anamnese. Vocês podem colocar, você sente inchaço nas pálpebras? Você sente sua unha quebradiça? Tem queda de cabelo? Sente intolerância ao frio? Você sente que ocorre um calor e acaba tendo uma vermelhidão ali da sua face, das mãos. Por quê? Consequentemente, de acordo com as respostas do seu paciente, você pode direcionar ele e falar: olha, às vezes seria ideal você procurar um endócrino, um ginecologista, porque pode ser que esteja com hipertiroidismo ou hipo. Então, às vezes, de você perguntar diretamente, né, para a gente buscar identificar a causa daquela disfunção, vocês podem colocar esses sintomas ali na ficha. É muita coisa? É muita coisa, né, para a gente colocar. Vocês vão ver que na hora que a gente for falar das vitaminas. Uma outra dica, Lê, não vou colocar tudo isso na ficha de anamnese, vai dar um livro, né? Vocês podem ter um PDFzinho no computador ou impresso mesmo com todos esses sintomas. O que o seu paciente falar que tem, você anota na ficha. Então, por exemplo, você está aqui no computador com a telinha com tudo isso que você tem que perguntar. Você sente intolerância a frio? Sim, então vou anotar aqui. Sinto minha unha quebra com muita facilidade, unhas fracas. Você vai anotando ali para depois você ir direcionando a algo mais específico para buscar identificar a causa da alteração, tá bom? Interpretação de exames laboratoriais. Alguma dúvida até aqui? Falem comigo. Tranquilo? Vocês já tiveram aula de exames? Ainda não?
Como eu falei, daria para a gente falar de muita coisa quando envolve a estética integrativa, né? E até mesmo dos exames. Mas eu trouxe para vocês aqui somente o hemograma, que a gente não vai conseguir falar sobre todos, e vocês vão observar que a gente consegue já obter bastante informação só com o hemograma e que isso possa despertar a vontade de vocês de ir mais a fundo sobre esse assunto, independente da formação de vocês, tá? Que bom que vocês estão gostando. Lu, fico feliz. E aqui a gente vai falar o que a gente consegue com o exame laboratorial, né? Então, a gente consegue saber o que existe ali dentro do organismo do paciente, a gente consegue compreender o distúrbio na sua origem, na bioquímica, ou seja, antes da manifestação clínica, quando ainda não existe sintoma. Então, às vezes, o meu paciente não está sentindo nada, mas ali o exame já consta que pode acontecer, né? Então, a gente avalia muito o valor de referência quando está muito próximo do mínimo ou do máximo. Na visão integrativa, a gente não avalia o exame no convencional, o padrão. Pego ali o valor de referência, deu entre o valor de referência, tá ok. Não. A gente olha até mesmo se está muito próximo do valor de referência mínimo ou do máximo. Por quê? Às vezes ainda não, o paciente não está relatando, mas pode ser que o paciente já está relatando um sintoma e que a gente já consegue observar. Então, olha, o valor de referência está bem próximo do mínimo, então já está ali tendo um sintoma, o paciente já está me trazendo essa informação, então a gente precisa ficar mais atento, né? A gente consegue compreender que manifestações subclínicas podem estar ligadas também com alguma alteração da função celular, então o paciente às vezes ele traz alguns sinais inespecíficos, como cansaço, fadiga, tipo, ai, tô muito cansada, não sei por quê. Nossa, eu sinto minha mão formigar, não sei por quê. Provavelmente vocês vão se identificar com isso também. A gente consegue identificar a individualidade de cada um e a gente consegue intervir com precisão, aumentando a eficácia do tratamento estético. Então, antes do exame, a gente precisa observar se o paciente tem algum tipo de queixa, algum sinal e sintoma. Por isso que eu falei que não necessariamente o paciente ele vem para consulta estética já com um pedido, né? Porque eu converso com ele, vejo a queixa, já pergunto se tem algum dos sinais, sintomas ali, para depois solicitar o exame. E que isso pode, às vezes, interferir diretamente no procedimento, no sentido de eu nem começar com uma limpeza e depois outros procedimentos, ou eu até mesmo já começar com a limpeza. Então, cada paciente a gente conduz de uma forma. Tem gente que só faz com tratamento depois dos exames? Tem. Aí tem condutas diferentes, tá? E vocês podem ter a de vocês. Então, a gente pergunta para o paciente se tem cansaço, se tem fadiga, se ele está com indisposição, com sono, se o paciente está pálido. Sabe quando a gente olha para aquele paciente e fala, nossa, parece que o paciente está amarelo? Então, é menos hemácia quando está muito pálido, que tem menos hemácia, menos hemoglobina, que se dá a coloração do sangue, né, do tecido. Esses sinais e sintomas, eles também podem ser a deficiência de micronutrientes, e a gente vai falar sobre eles. Então, façam uma ficha, como eu falei para vocês, com esses sintomas, ou um PDFzinho, uma apresentação na qual você fique ali lembrando de todas para perguntar e até mesmo anotar. E o ideal, até mesmo se o paciente já tiver feito recente, eu costumo perguntar: qual a última vez que você fez um exame, que você consultou? É, no mínimo, 3 meses para a gente avaliar, tá? Então, se já passou de 3 meses, a gente solicita um novo. Em relação à deficiência de alguns micronutrientes e trazer alguns sinais e sintomas, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. E que a gente pode solicitar também no exame. Então, por exemplo, vitamina C, paciente com vitamina C baixa, ele mancha e marca facilmente. É um paciente que tem mais facilidade a ter hematoma, que tem uma má cicatrização, que tem mau hálito, gengivite, que pode ter um resfriado frequente. Então, se meu paciente tem hematoma, se ele tem a deficiência de vitamina C baixa, o paciente tem mais hematoma. Qual o procedimento que eu vou realizar que pode ficar, então, um hematoma ali com mais facilidade? Apesar de ser possível de acontecer, mas tem paciente que fica mais, né? Então, até mesmo os injetáveis entram aqui. Má cicatrização. Qual o procedimento que eu preciso de uma boa cicatrização? E aí, vocês vão pensando em vários aí que a gente tem. Vitamina B2.
pode estar paciente com coceira na pele, descamação na pele, inflamação na boca. Vitamina B5, o paciente pode estar com insônia, com cãibra, com ardência no pé, que tipo assim, tantos sinais e sintomas que a gente vê aqui, que é interessante porque vocês vai ter algum período que um paciente vai chegar e vai relatar alguma coisa dessa, tipo, eu sinto muita cãibra, ou eu sinto ardência no meu pé, eu sinto minhas mãos e meus pés inchados só, né? Vitamina B6, neuropatia, que é uma dormência dos pés, nas mãos, dermatite, que é um tipo de inflamação, né, na pele, confusão mental e parestesia nos membros. Ferro, paciente sente fadiga, paciente sente falta de ar, perversão do apetite, atrofia papilar, desmaio, taquicardia, hipotensão postural, queda de cabelo, dá a sensação de uma moleza quando tá com ferro baixo. Vitamina A, cegueira noturna, acne, então às vezes o paciente pode estar com acne por conta de deficiência de vitamina, descamação na unha, unha fraca, provavelmente vocês já tiveram, ou conhece alguém que tem a unha que fica descamando sempre, sabe? Zinco, lentidão, irritabilidade quando tá com deficiência ou baixo, né? Já pensou? Você tá irritada por conta do zinco que tá baixo? Vamos tomar zinco. Perda do apetite, unha fraca, manchas brancas na unha, má cicatrização também pode estar influenciado. Queda de cabelo, baixa imunidade, alteração do paladar e olfato. Olha só, vitamina C, que fala aqui da má cicatrização, e também o zinco, são dois muito importantes quando a gente vai tratar. Se má cicatrização, vou fazer um microagulhamento, vou tratar estria, vou tratar cicatrizes de acne, isso também influencia. Biotina, dermatite, conjuntivite, enjoo, calvície, colesterol, tá? Isso pode influenciar. E aí, a gente fala sobre o hemograma. Vou deixar nessa daqui e vou pedir para vocês 5 minutinhos só para mim ir ao banheiro rapidinho, que eu bebi muita água, tá bom? Rapidão. Voltei. Rápida. Então, essas são das vitaminas. Agora a gente vai falar do hemograma. Vamos lá, hemograma.
que é o exame de sangue que avalia as células que compõem o sangue, como os leucócitos, conhecido como glóbulos brancos, as hemácias, também chamada de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, e as plaquetas. Todo mundo fala assim, ó, quero um hemograma completo, mas na verdade todo hemograma ele é completo. Lê, quem pode solicitar? Hoje eu vejo uma maior dificuldade, por exemplo, biomédico, né? Que vai prescrever no sentido de prescrever, não, solicitar o exame, plano de saúde às vezes ter dificuldade em relação a aceitar. Mas no particular, qualquer paciente que for, a Renata, eu morro de rir disso, do hemograma completo. Qualquer paciente que for num laboratório e falar, olha, quero fazer um exame de vitamina D, quero fazer um exame de hemograma, mesmo se ele não tiver o pedido, no particular, eles fazem, tá? Então, você pode falar para o seu paciente mesmo sem solicitar, se às vezes não tiver o receituário e tudo mais. Quem tem um hemograma aí próximo ou fácil que realizou, se vocês tiverem, vou abrir uma fotinha de um aqui para ir fazendo com vocês. Se alguém tiver e quiser pegar para a gente fazer junto, para vocês avaliarem o de vocês. Sempre ouvi essa pergunta, Rê. É um hemograma completo. Vamos lá. Claro, não tem problema não, eu trago aqui as informações, depois vocês podem avaliar. Depois, se vocês tiverem qualquer dúvida depois da aula, também pode me chamar, a gente conversa sobre, tá? Eritrograma. Quando a gente pega ali o hemograma, tem 3 partezinhas. O eritrograma, onde é a série vermelha, onde tem as hemácias. Depois a gente tem o leucograma, onde tem a série branca, que é o sistema imunológico. E lá por último a gente tem o plaquetograma, que é onde a gente tem falando as informações sobre as plaquetas e que isso vai influenciar na reparação, cicatrização e também sangramento, tá? A gente tem no eritrograma os índices hematimétricos. O que isso significa, né? A gente vê lá aquelas letrinhas, VCM, HCM, CHCM, RDW. O VCM significa o volume corpuscular médio, o tamanho da hemácia. O HCM significa hemoglobina corpuscular, que é o peso da hemácia. CHCM significa concentração da hemoglobina, cor da hemácia. E o RDW é a variação do tamanho entre as hemácias. A gente tem lá no leucograma, que são as células do sistema imunológico, os neutrófilos e monócitos, que fazem parte do processo de reparação, e para isso é bom ter uma boa agregação plaquetária. A gente tem também os mastócitos, que secretam fatores de crescimento e têm a capacidade de renovar todo o fibroblasto. E para isso acontecer, precisa de uma boa oxigenação. Então, quando a gente vai realizar, por exemplo, eu preciso estar dentro do nível ideal de mastócito para fazer um tratamento para rejuvenescimento, para estímulo da produção de colágeno? Sim, né? Então, o mastócito ele vai me ajudar nisso porque ele secreta fator de crescimento e ele é capaz de renovar todo o meu fibroblasto, que produz elastina, o colágeno. Coloquei o exemplo aqui para vocês dos neutrófilos, monócitos e mastócitos, mas afinal, o que a gente consegue avaliar ali com o hemograma? A gente consegue avaliar o estado nutricional do meu paciente, então se ele tem anemia, ferro, vitamina B12, zinco, cobre ou vitamina B2 em deficiência ou não, tá? Consigo avaliar através dos hematócritos se o meu paciente está hidratado ou não, se ele está com uma hipercoagulação. Consigo avaliar o sistema imunológico, se o paciente está com alguma inflamação, alergia, sensibilidade alimentar, parasitose intestinal e até mesmo infecções.
E também consigo avaliar a coagulação através das plaquetas. Olha só essa informação. Quando as plaquetas estão muito altas, é hipercoagulabilidade, e isso interfere na cicatrização, que é muito importante nos tratamentos estéticos, né? E quando está muito baixa, pode ter um maior risco de sangramentos, de hematomas e uma lenta cicatrização. Isso interfere em muitos procedimentos que a gente vai realizar, tá? Então, é muito importante, mesmo que seja só o hemograma para a gente avaliar ali do paciente. Se eu tenho um hematócrito alto, o meu paciente pode estar com desidratação. Se eu estou com hematócrito baixo, o paciente pode estar com retenção de líquido, hiperidratação ou até mesmo um edema patológico, tá? E aí tem que buscar identificar mais causas e o ideal é fazer a indicação para o médico por conta que a gente não vai fechar o diagnóstico e tudo mais. Se meu paciente está com a hemoglobina baixa, baixo VCM, que é o volume, lembra que eu falei para vocês? E o aumento e um RDW alto. Então, baixa hemoglobina, baixo VCM e alto RDW. Meu paciente pode estar com deficiência de ferro. Aí a gente volta aqui. Deficiência de ferro, meu paciente pode estar com fadiga, com falta de ar, pode estar com taquicardia, com queda de cabelo. Se eu estou fazendo um tratamento capilar, isso vai influenciar diretamente, né? Se eu tenho uma hemoglobina baixa e um alto VCM, meu paciente pode estar com deficiência de vitamina B12 e ou ácido fólico. Se o meu paciente está com leucócitos baixos, ele pode estar com a imunidade baixa e pode ter alguma inflamação ou infecção recorrente de resfriado, candidíase frequente, lesões na pele com frequência. Então, se meu paciente, às vezes, ele tem inflamação ou infecção recorrente, ele faz uso de muito medicamento, né? Ou se ele tem candidíase frequente e também faz o uso de muito medicamento e vai realizar um procedimento estético, eu preciso saber qual que é o medicamento, até porque o medicamento de uso contínuo, independente de qual seja, vai trazer uma hipersensibilidade para a pele do paciente. Eu envio as tabelas para vocês, tá bom? Disponibilizo o PDF também. Se meu paciente tem os leucócitos altos, pode ser uma infecção ou uma inflamação subclínica. Ah, Lê, fiz uma criolipólise e aí eu vou fazer um hemograma. Pode dar alterado? Pode, porque você vai estar com uma inflamação, né? Quando a gente faz, por exemplo, da crio, se eu vou fazer uma intradermo, tudo isso, vou fazer um microagulhamento, pode dar alterado ali no seu exame. Linfócitos altos. Pode ser inflamação em algum lugar, tá? Em algum local. Eosinófilo. Esse que eu falei para vocês em relação à intolerância alimentar. O ideal, o valor de referência é entre 0,4, o ideal é 1%. Se meu paciente estiver fora do valor de referência, fora do ideal, pode ser que ele está tendo algum tipo de intolerância alimentar, deficiência de algum micronutriente, alguma parasitose intestinal, deficiência de vitamina A, D, E ou K, e também pode ser alguma resposta alérgica, rinite ou até mesmo se ele tiver com alguma dermatite. Então, é os eosinófilos, que ele fica na segunda parte do hemograma, que é o leucograma, tá bom? Então, com o hemograma, a gente consegue avaliar tudo isso. Deficiência de vitamina, se o paciente está tendo retenção de líquido ou não, se o paciente está com alguma infecção ou não, imunidade baixa, resposta alérgica, intolerância alimentar, deficiência de algum micronutriente, a gente consegue avaliar e isso interfere diretamente. Ah, Lê, o meu paciente está com alguma intolerância alimentar. A gente pode já orientar e conversar com esse paciente. É claro que eu não vou ali passar uma dieta, mas eu oriento no sentido de conversar e entender como que é a alimentação dele no dia a dia. Eu gosto de perguntar para o paciente. Por quê?
Vamos supor, o paciente fala que nossa alimentação é super equilibrada. E aí, a gente tem alimentos que são inflamatórios. Por exemplo, eu falo que é a tríade: açúcar, glúten e lactose. Aí tem paciente que fala assim: não tem nada de lactose no meu dia a dia. Aí ele me fala que come pão de queijo. Não tem glúten. Ele come pão, come macarrão, às vezes que não é sem glúten. Então a gente precisa, e parece óbvio, pode parecer, mas tem paciente que realmente não sabe, tá? Esse paciente, lembra do paciente que eu contei para vocês lá no início sobre ele tá fazendo um ciclo que a gente descobriu por conta do exame? Ele falou para mim que ele tem intolerância à lactose, deu alterado no hemograma intolerância alimentar no sentido dos eosinófilos estarem altos. E ele falou para mim assim que, nossa, comia super bem e que não tinha nada de lactose. Aí eu falei, então me conta, né? O que que você come? Ele, olha, de manhã eu como pão de queijo, às vezes um pão com queijo, e e aí no almoço, aí ele explicou o que ele comia no almoço. Às vezes eu uso um creme de leite, e e tipo assim, tudo tem lactose, eu falei, não, né? E aí no final eu falei, mas todos esses alimentos que você me falou, eles são sem lactose, você compra específico? Ele não, eu falei, então, tipo, tá errado, né, o que você tá me falando. Vamos entender aqui em relação à alimentação. Então, a gente precisa orientar o paciente que glúten, lactose e açúcar, eles são altamente inflamatórios e afetam diretamente também a saúde da pele. A gente pode associar os sintomas de intolerância alimentar como ficar arrotando, má digestão, refluxo, frequência de evacuação, que foi o que a gente comentou anteriormente, antes quando a gente estava falando do intestino, tá bom? Então, sempre associar esses sintomas com que o paciente ele está relatando para você de sintoma com algo que pode estar em desequilíbrio e que pode ser um dos fatores para desencadear aquela alteração ou que esteja influenciando diretamente, tá? Então, quando a gente tem um paciente em um estado inflamatório exacerbado, é um paciente que vai ter mais hiperemia, que vai sentir mais dor, que vai ter resposta específica ao tratamento de uma forma ineficiente, porque o organismo está respondendo a outras coisas e não ao tratamento. A gente falou isso lá no começo da aula. Né? Então, um paciente inflamado e com marcadores inflamatórios alterados é indicado usar antioxidante para assegurar a resposta inflamatória. Não vai dar tempo da gente falar sobre nutracêuticos, mas aí aqui eu entro com fitoterápicos, nutracêuticos, às vezes, para realmente suprir a falta do que eu percebi e que vai me ajudar em relação ao tratamento do meu paciente, tá? Aí eu coloquei a dica para vocês do melasma. Por isso que no tratamento do melasma é importante indicar antioxidante para o paciente. Se na primeira fase, que seria a fase de inflamação, ponto 1, fechamos aqui, né? Paciente uma outra coisa, o paciente que é mais inflamado, além dele sentir mais dor, dele ter mais hiperemia e tudo mais, é um paciente que às vezes tem muita dor de cabeça no dia a dia, tá? Que sente uma energia muito baixa, tipo falta de disposição. No tratamento do melasma, por exemplo, vamos pensar aqui nele. O ideal é indicar o antioxidante para o paciente, né? Se a gente está ali realizando um peeling químico numa pele que tem melasma, a minha primeira fase, que vai ser a de inflamação, se ela for interrompida, por exemplo, estou realizando um peeling químico que o mecanismo de ação é através também de um processo inflamatório. Essa inflamação ela foi interrompida por conta da falta de nutrientes ou por conta da diminuição de oxigenação ou de defesa do sistema imunológico baixo. Isso pode suceder no efeito rebote. Então, às vezes, o meu efeito rebote não é porque eu fiz a aplicação do produto errado, às vezes é porque o organismo do meu paciente não está preparado para receber um simples procedimento que vai induzir um processo inflamatório, que na verdade de simples, né, vamos colocar entre aspas aí. Então, eu preciso cuidar da inflamação do organismo do meu paciente, tá? Falei que eu não ia... eu coloquei, gente, outro
exame aqui para vocês de vitamina D. Valor de referência, tá? O mínimo ideal é 40, mas o ideal até 70 tá ótimo. Então, a vitamina D, ela é um hormônio essencial para o organismo, ela participa de mais de 80 funções no nosso corpo, tá? Mais de 2.000 genes estão ali dependendo dela. Então, se ela é extremamente importantíssima para o nosso organismo, o que que não acontece quando está em falta, né? Ou deixa de acontecer por conta disso? Com baixos níveis de vitamina D, o melanócito ele fica mais oxidado e qualquer lesão que a pele receba sinaliza as células de Langerhans que recruta o melanócito e resulta em mancha, escurecendo o local tratado. Olha só. Vamos pensar aqui o seguinte, estamos falando só da vitamina D, vitamina D baixa, baixos níveis de vitamina D. O meu melanócito é a célula que produz o pigmento, está oxidado por conta da vitamina D que está baixa. Lesionei essa pele, qualquer lesão que vocês imaginar, tá? A pele vai receber e sinalizar as células de Langerhans que vão recrutar esse melanócito que vai resultar em mancha escurecendo o local tratado, só porque está oxidado pela falta de vitamina D, pela deficiência de vitamina D, tá? Então, é extremamente importante. Gente, a aula está sendo gravada, mas eu não sei se elas vão disponibilizar. Eu acho que está sendo gravada mesmo, tá? Mas qualquer coisa, vocês me mandam mensagem que eu envio o PDF para vocês também, tá bom? Então, vitamina D é muito importante. Quando ela está em deficiência, o que que o meu paciente sente? Baixa imunidade, fadiga sem motivo aparente, dores nas costas e nos ossos, desânimo constante, problemas de cicatrização, perda de cabelo, dores musculares. Olha, é um dos. Eu sempre solicito para todos os pacientes hemograma e vitamina D, o que eu solicito para todo mundo. Porque é muito importante saber da vitamina D. E muitas pessoas não se expõem ao sol, tá? Às vezes as pessoas elas ficam com medo da exposição ao sol, de tanto que fala em relação a câncer de pele, de tanto que fala que vai manchar. Realmente, o paciente tem melasma, ele vai expor ao sol, tampar o rosto com a toalha, não está resolvendo de nada. Mas a gente não pode pensar que o sol é totalmente nosso inimigo, sendo que ele é fonte dessa vitamina que é importantíssima para a gente, né? Não só no tratamento estético, em relação à saúde mesmo, tá? É extremamente importante. E hoje as pessoas estão cada vez menos expostas ao sol. O maior pico de incidência de vitamina D é o horário que a gente fala que não poderia tomar, que seria entre ali no horário de meio-dia, 1 hora, que não seria o ideal. Mas se você puder, com a palma da mão, 10 a 15 minutinhos, no mínimo 30, no máximo 30 por dia, vai ser o suficiente. Palminha da mão para cima no sol, tá? É muito importante a gente ter esse nível de vitamina D. Outras perguntinhas que são importantes da gente ter na ficha. Ingestão de bebida alcoólica. Quem aqui ingere bebida alcoólica? Olha só. A bebida alcoólica, ela deixa o organismo inflamado. E ela deixa uma média de 5 a 7 dias o organismo inflamado. Se meu paciente, às vezes tem isso na ficha de anamnese, a gente não sabe nem o porquê, né? Então, olha só, se meu paciente ele ingeriu bebida alcoólica sábado, ele fica uma média de 5 a 7 dias inflamado. Se meu paciente está inflamado, ele vai sentir mais dor, ele vai ficar com mais hiperemia, ele vai sentir mais incômodo na hora da realização do procedimento e às vezes o resultado ele não vai ser tão satisfatório. Então, a gente orienta o paciente, né, e também entender o que é o social do paciente quando ele fala assim que bebe socialmente. Por quê? Tem um paciente, inclusive aquele que eu citei no início, ele bebia uma dosinha de uísque todos os dias. O organismo dele vivia inflamado. Se ele estava com o organismo inflamado, aquele tanto de hábito errado, ainda vem com o ciclo hormonal, desregula ali aquela questão hormonal que ele não estava nem fazendo acompanhamento com endócrino, né, para saber. Olha o tanto de coisa que esse organismo não está sobrecarregado.
né? Então, a bebida alcoólica, ela deixa o organismo inflamado uma média de 5 a 7 dias, tá bom? Se é fumante ou não, a gente sabe o quanto é prejudicial à saúde. Não estou julgando ninguém, não entenda, não me interprete mal. Falo no sentido da gente saber as consequências que traz e que a gente precisa ter uma conduta, até mesmo para melhorar a oxigenação desse paciente quando a gente vai fazer oxigenação tecidual, quando a gente vai fazer um procedimento, tá? Alimentação equilibrada, a gente falou isso, da tríade que é inflamatória. Então, se eu faço ingestão de muito glúten, lactose, açúcar, isso provavelmente também vai interferir no meu intestino. Se meu paciente não bebe água, não bebe a quantidade de água certa e não tem uma alimentação adequada, isso também vai prejudicar o meu intestino, que consequentemente isso com certeza meu paciente vai sentir mais retenção de líquido, barriga mais inchada, vai achar que tá ganhando peso, né? Mas na verdade pode ser inchaço, pode ter o organismo mais inflamado e consequentemente ter ali uma queda de cabelo, tá? Emocional. Então, saber se minha paciente ela é muito ansiosa, muito estressada, e essa parte da ansiedade é importante vocês saberem, não só ali a fim de saber que vai influenciar, mas, por exemplo, quando a gente realiza um tratamento integrativo, o resultado ele é de forma gradual, mas ele é significativo. Então, a gente não faz um efeito Cinderela, a gente não tem um resultado da noite para o dia. Então, esse paciente, ele precisa ter paciência. E um paciente que é ansioso, você acha que ele vai ter, às vezes, a paciência de entender a importância de aquilo ali, tudo que você está explicando para ele, e esperar, às vezes, 2, 3 meses para conseguir observar um resultado bem satisfatório da acne e seguir as condutas de acordo com o que você fala, as orientações, no caso, né? Então, isso é até perfil de paciente, para vocês saberem conversar e explicar, deixar muito claro em relação a alinhar as expectativas também, tá bom? Avaliar o estado da pele. Então, a pele, ela não é, ela está. Então, gente, mediante esse tanto de pergunta que a gente tem na ficha, mas peça para o paciente deitar na maca, né? Vai fazer tratamento facial, toque na pele do seu paciente, sinta a pele, a textura, a espessura, avalie, ligue uma lupa, se não tiver uma lupa, observa ali de pertinho, toque na pele do seu paciente, higienize as mãos, toca sem luva, sente, tá? O paciente, ele observa isso. O paciente vai realizar um tratamento corporal, é celulite, pinça aquela região, observa ali o edema, aperta, faz o toquezinho ali para saber se está retendo líquido, pinça ali da gordura, vai realizar um procedimento injetável, um PEN para microvaso, pede para o paciente deitar na maca, mesmo que seja só a consulta, avalie, né? Toque no seu paciente. Quando a gente está conversando com o paciente, mediante esse tanto de informação, a gente não quer ser só mais um profissional no sentido de entregar as informações ou às vezes não olhar para a cara do paciente porque você está ali com o computador às vezes preenchendo a ficha online e nem olhando para ele. A gente precisa ter empatia de se colocar no lugar do outro. Muitas das vezes o paciente ele vem com carência, né? Então, às vezes ele precisa que a gente dê atenção no sentido de ouvir, mas também de conversar. E não é que eu vou aconselhar a ser uma psicóloga, que muitas das vezes a gente acaba sendo, mas a gente não faz esse papel. Eu falo de conversar no sentido de entender o que está passando ali, né? Quando a gente entende, um exemplo para vocês. Uma mulher foi fazer essa história eu escutei em um curso que eu fiz, tá? Uma mulher, um, ela foi fazer um tratamento para queda capilar. Durante a consulta, o médico avaliou que a causa, tudo de acordo com o que ela falava, as queixas e tudo mais, o que tinha ali de primordial que estava cometendo mais aquela queda de cabelo era o estresse, a falta de tempo dela. Ela fechou um tratamento caríssimo nessa clínica e de 5 sessões, ela realizou 2 procedimentos estéticos, que foi um microagulhamento e a outra foi uma sessão de LED com laser lá. Dentro dessas 5 sessões, cada vez que ela chegava lá, era surpreendida. Olha, observou 2 pontos: falta de tempo que ela não tirava para ela e estresse. Nas outras sessões, ela fazia massagem
ela ia para um lugar que era tudo um ambiente ali com cromoterapia, colocava um roupão, enchia ali ela de várias coisas, sabe? Tipo, mimando a paciente. Ela teve um resultado espetacular. E ela queria continuar o tratamento, mesmo com o resultado já atingido. Por quê? Porque lá ela se sentia bem, lá ela aliviava o estresse dela e ela tinha tempo para cuidar dela. Qual foi o gatilho? Você descobriu ali o que está causando a queda. A clínica ofereceu tudo que ela precisava. E aí você pode cobrar o preço que for que o paciente vai pagar, porque ele teve resultado e você entendeu a causa. Então, ele tratou o estresse, a falta de tempo, ele oferecia massagem, ela ia lá feliz da vida, porque ela ia colocar um roupão, porque ela ia deitar na maca, ia receber uma massagem e esquecer do que estava acontecendo ali fora daquele momento dela, né? E ela conseguiu muito resultado. Então, a gente identificando a causa, e escutando o paciente, a gente consegue ter muitos resultados nesse sentido de entregar o que o paciente, muitas das vezes, está entregando para você uma informação de uma forma indireta, tá? Outra coisa, cirurgia de grande porte, que a gente tem que ter ali perguntando se o paciente fez alguma cirurgia ou algum procedimento recente. Porque às vezes pode ter medicamento que afeta a pele, né? Então, anestésico, analgésico, anti-inflamatório. Se a paciente fez remoção da vesícula, isso pode ter mudança do metabolismo de lipídios, de gordura. Remoção dos rins pode ter um aumento da desidratação, e isso pode acarretar outros fatores. Rafa, agora que eu vi que você colocou aqui, sem contar a autoestima que foi renovada, exatamente. Remoção dos rins, já falei. Histerectomia, mudança hormonal. Bariátrica, mudança nutricional e alta flacidez tissular. Se por exemplo, paciente bariátrica, bem comum, Isabel, isso que eu ia falar aqui agora, é bem comum e às vezes tem uma mudança nutricional, o paciente fica com deficiência de micronutriente. E aí, vocês avaliando se está com alguma deficiência de micronutriente, vocês não avaliando no caso, e fazer um tratamento para flacidez, às vezes aquilo ali não vai te entregar um resultado, por quê? Por conta da deficiência de nutrientes. Então, a gente precisa saber ali antes, em relação se está tendo a deficiência de algum nutriente, para depois vir realizar o procedimento estético, tá? Independente se for injetável ou não. Então, eu preciso fazer as perguntas certas, ouvir o meu paciente, né? Adaptar a linguagem que eu falei, de não ficar usando termos muito técnicos. O que eu posso fazer na consulta? Se é facial, vou fazer reajuste de home care? Indiquei para o paciente que a textura do produto dele não pode ser em creme, que a pele dele é oleosa, vai deixar mais oleosa. Demonstre para o seu paciente veículo cosmético. Você tem produtos ali que você atende, então, olha, passa numa mão. Esse aqui é o creme, sente a textura. Esse aqui é o Insero. Olha a diferença. Explica para ele, né, para ele visualizar, sentir. Isso é um diferencial também. Ter fichas com imagens ilustrativas, como aquele das fezes, a tabelinha, a imagem da pele para vocês explicarem. Solicite exames, conduza um plano de tratamento, então trace um plano de tratamento individualizado, né, personalizado, de acordo com cada paciente. Faça um fechamento no sentido de não ter medo de vender o seu serviço, mediante tudo que você está estudando, né? Mediante o tempo que você está dedicando a isso, mediante o tempo que você está dedicando para avaliar. Então, não fique com receio de cobrar pela sua consulta, né? Vou fazer a avaliação e não paga se fizer o tratamento. Olha o tanto de informação que a gente precisa com o paciente. A consulta dura no mínimo ali 1 hora, né? 1 hora, 45 minutos, nossa, pouquíssimo, assim. Não tem como durar menos que 45 minutos no sentido de você conversar, explicar e fazer esse tanto de pergunta ali para o seu paciente, tá? Lu, como eu falei, às vezes, se o seu paciente tiver plano, pode ser que tenha dificuldade em aceitar. Quem pode solicitar, no caso biomédico, eu acho que eles, se eu não me engano, o biomédico eles estavam aceitando a solicitação.
Mas, no particular, até mesmo se o seu paciente for sem o pedido, a solicitação ali do exame, ele consegue realizar um hemograma, consegue realizar o de vitamina D, de cortisol, de testosterona. Você pode falar para ele, ele vai lá no laboratório particular e ele consegue fazer, tá? Só por plano que, às vezes, até esteticista. Eu sou esteticista. Antes, vou contar aqui para vocês. Antes eu estava inscrita no Conselho de Biomedicina, me desvinculei do conselho e estou só na Associação das Esteticistas. Continuo falando para os meus pacientes o que eles têm que solicitar. O ideal é esse de exame. Eles vão no laboratório, falam os exames e eles trazem para mim. Quando é plano, aí eu faço. Vocês podem fazer o quê? Escrever para o médico, tá? Deles, explicando para que o médico faça a solicitação ali mediante a consulta que ele vai fazer. Porque aí alguns planos têm que ter realmente, passar pela consulta e tudo mais, tá? Marieta falou que enfermeiros podem solicitar. Pode sugerir, exatamente. Aqui na clínica eu faço assim. E eu faço essa sugestão dos exames de acordo com o cronograma, que eu coloquei no item 11 aqui, ó. Envio um cronograma personalizado com as informações sobre tudo explicado na consulta. Cada paciente que faz uma consulta, ele recebe um cronograma personalizado, por exemplo, como eu trabalho só com facial, então ele tem a rotina que ele vai seguir ali, a forma que ele tem que cuidar da pele, a forma que chegou, as fotos para ele comparar, o estado atual da pele, o que é sugerido, o plano de tratamento, e eu coloco sugestão dos exames, hemograma, cortisol, TSH, T4, enfim, coloco lá todos, independente, né? Se ele tem plano ou não. Se ele tiver plano, ele vai no médico e vai conseguir. Se ele for no particular, ele consegue já realizar sem problema algum. Explicar para o paciente sobre a manutenção. A Lu perguntou: pode me falar em média o valor da consulta? Lu, isso é bem assim, particular no sentido de você. Depende de várias coisas, né? Depende, às vezes, do local que você atende, mas o que você tem que colocar a precificação? Seus custos, é sua hora, é a energia que você está gastando, às vezes é o papel impresso, se você entrega algo impresso para o seu paciente, o café, tudo isso você coloca um custo. Hoje, a minha consulta na clínica, ela vai ser atualizada, mas ela está a R$ 120, tá? 120 só a consulta. E aí, eu comecei não cobrando consulta, depois eu cobrava R$ 50 e era descontado se o paciente fechasse o plano. Aí eu fazia assim, ó, R$ 50. Se você fechar o plano, a gente desconta no plano. Aí depois eu comecei a cobrar 50 sem descontar no plano. Depois eu aumentei para 80, depois eu aumentei para 100, depois eu aumentei para 120. Então, devagarzinho, até para a gente conversando com o paciente, tendo um posicionamento melhor sobre isso. Não adianta chegar aqui e falar, cobro tantos reais na consulta. O que é consulta? E não sei explicar. Não, então na consulta a gente faz análise de exame, análise da sua pele, impedância da pele, cronograma personalizado que você recebe, reajuste de home care. E aí tem várias coisas que você pode detalhar. E é onde o momento que eu vou te conhecer, identificar a causa daquilo que está te incomodando, traçar um plano de tratamento e explicar, né? Tentar englobar ali dentro da sua consulta realmente o valor que você entrega. Algumas pessoas, elas fazem assim, ó, para o paciente não sentir que está ali, paguei e só, né? Não fiz nada. Tem gente que eu conheço que cobra 150 na consulta e dá uma revitalização facial. Só que a minha consulta, ela dura média 1 hora. Se eu for fazer uma revitalização no paciente, vai ser mais uns 30, 40 minutos. E aí eu enrolo e já perdi 2 horas, então eu teria que cobrar o dobro, né? Então isso depende muito, tá? Mas eu acho que vocês devem cobrar pela consulta, porque além de ser o tempo de vocês, eu acredito que tem muita informação que não é criticando, mas assim, nem médico, tá? Tem muito paciente que, sabe aquela sensação de, com certeza vocês já ouviram isso também,
de paciente vir no seu espaço, ou de você escutar de familiar, ou você mesmo já ter passado por isso. Ah, eu fui no médico, ele nem olhou minha cara, ou ele nem aferiu minha pressão. Afere a pressão no paciente durante a consulta, durante qualquer procedimento que você for realizar. Tem um aparelho de aferir pressão. Você coloca ali para aferir pressão no seu paciente, só para acompanhar. Vai e deu uma queda de pressão ali no paciente e você desespera. Não, ó, a pressão sua é mais baixa. Então, já fica ali mais atenta. Cuidados básicos, detalhes, e isso chama muito o paciente, sabe? A Lu falou que escuta muito isso. Tem uns que nem tocam no paciente, exatamente. Por isso que eu falei, toque na pele do paciente de vocês, né? Se a gente trabalha com pele, como que eu vou tratar da pele se eu não toco ali na avaliação durante a consulta? Para conhecer, né? Para avaliar, para sentir a textura, a espessura dessa pele. O que que eu vou tratar? Então, a consulta ela pode ser bem completa, mesmo nesse sentido de entender o paciente num todo. Como eu falei, a parte mais importante é ouvir o paciente, porque é através do que ele me fala que eu vou realizar o meu próximo passo, tá? E deixo essa frase aqui para vocês. A pele é um reflexo de um corpo e de uma mente saudável. Se a gente não tem saúde, a gente não tem estética. Não se faz estética sem saúde. Então, a gente precisa entender o nosso paciente como um todo, que foi isso que eu falei para vocês no início. Não tem como a gente cuidar de alteração estética sem entender o que acontece ali dentro do organismo do meu paciente, sem entender o meu paciente. Então, a estética integrativa, ela é, assim, gigantesca, complexa para vocês, porque tem muita coisa para estudar. Eu falo que quanto mais a gente estuda, mais você fica apaixonado e quer estudar mais e mais, porque é muita coisa que a gente pode fazer dentro dela, né? Isso foi um pouquinho do que a gente pode ter dentro e ter a conduta da integrativa dentro do nosso espaço, começando ali por aquela consulta, a fim de depois realizar o procedimento estético, tá? A Isso. Renata falou, uma fui numa dermata, ela me atendeu em 10 minutos, colocou uma luva e pronto. A Gabi, é verdade, uma avaliação humanizada faz toda a diferença. Adorei, perfeição. Nossa, quero esse. Pode deixar, vou disponibilizar o material. Alguém ligou o áudio? Foi sem querer ou era para me fazer uma pergunta? A Lucilene. Oi, Lu. Então, professora, a minha avaliação ela é basicamente assim também. Eu faço a ficha de anamnese completa, incluindo todas essas informações que a senhora passou aí, e ainda acrescento algumas coisas sobre doença autoimune, e depois eu faço o cálculo do IMC, calculo o tanto de água que ela tem que tomar, vejo da alimentação, do cocô, sabe? Eu gasto em torno de 1h30 a 2 horas a consulta. E aí você desconta esse valor ainda no tratamento. Então, o valor dela eu cobro R$ 100, né? E antes eu estava descontando. Hoje eu já não desconto mais, porque é 2 horas com ele ali, é uma consulta muito bem feita. Além de eu calcular o IMC dele, eu ainda falo